Senhor, compartilhando, Senhor Deus, da sua vida, Senhor Deus, e do seu ministério também. Agora, nesse momento, eu peço que o Senhor fale o coração da sua igreja, Pai, o nosso coração, Pai. Que o Senhor esteja falando profundamente a cada um de nós, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos incomodando, Senhor, nos alegrando, nos instruindo, nos edificando por meio da Tua palavra, e que o Senhor esteja dando, Senhor Deus, ao Teu servo, Senhor Deus, toda a liberdade, Senhor, no Teu Espírito, para falar com autoridade, Senhor Deus, e fidelidade à Tua palavra, à Tua igreja, Pai. Fica, Senhor Deus, com Ele aqui, Senhor Deus, e que esse momento seja um momento especial, como sempre é, para a vida da igreja, onde a palavra de Deus ela é exposta, onde Cristo, Senhor, fala à igreja. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, nesse momento aqui, diante e perante todo o culto, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer o microfone mais alto? Isso ajeita aí. Tá bom. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, pastor Oreb e os presbíteros, por ter me dado essa oportunidade de falar aos irmãos a palavra de Deus, pregando aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que talvez isso é um tipo de eu não sei se é um sonho, né? Mas é uma coisa muito especial para mim. Eu já morei no Rio de Janeiro uns 20 e poucos anos atrás. Eu estava jogando basquete aqui no Flamengo, e aqui Deus tinha outros planos para mim, para a minha vida. Eu achava que basquete era muito legal, né? E esse era meu pequeno sonho naquele momento, mas Deus tinha outros planos, e foi aqui no Rio de Janeiro onde Ele me livrou do basquete, me dando um grande acidente aqui enquanto eu estava jogando, rompeu meus ligamentos e tudo mais. Então foi uma grande batalha espiritual naquele momento, e certamente essa batalha espiritual continua aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sei que essa é uma cidade muito importante no Brasil, e vocês, então, como Igreja de Cristo, vocês têm um papel fundamental e muito importante nesta cidade, de continuar a proclamar, né, como vocês têm feito, a glória de Deus nesta cidade, e que vocês podem continuar sendo uma bênção, uma luz, um sal neste mundo. Então, obrigado pelo testemunho desta pequena igreja, através do seu pastor, esposo de pastor que também tem viajado ao redor do Brasil, ensinando e encorajando outras mães e famílias e pais para servir a Deus com fidelidade. Então, é uma honra estar entre vocês, e eu espero que hoje nós podemos rever alguma coisa que é bem básico, não é nada nova para vocês certamente, mas eu espero que a palavra de Deus sendo lido e pregado é um encorajamento aos nossos corações neste manhã. Eu queria começar lendo sobre a missão de apóstolo Paulo, e seria um sermão temático. Eu não tenho a oportunidade de pregar expositivamente ao longo de uma passagem, um texto, um livro. Então, muitas vezes eu tenho que pregar uma sermão temática. E hoje eu queria falar sobre a missão de Deus, né, a meta de Deus para o ser humano. Bem básico, bem fundamental, mas certamente muito importante para nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo para nós, e o que ele ensina claramente é a palavra de Deus. Em Colossenses 1, versículos 28 e 29, nós podemos ler sobre a missão do apóstolo Paulo. E se isto foi a missão do apóstolo Paulo no ministério dele, nós podemos deduzir, ele controlado pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos deduzir que também isso deve ser nossa meta individual. Isso deve ser a meta de cada pai e de cada mãe para todos os que estão debaixo da responsabilidade deles. Então, este método do apóstolo Paulo, que vem da palavra de Deus, tem que nortear nossa visão, né, de educação, de discipulado, de aconselhamento, de
pastoreamento, que essas ideias são, assim, em certos sentidos, sinônimos, né? Porque nós desejamos pregar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus para que almas, pessoas, famílias, igrejas, escolas, nações sejam edificados e construídos no alicerce da palavra de Deus. Então, qual é o método do apóstolo Paulo? Versículo 28, o qual nós anunciamos Cristo, né? No contexto, ele está anunciando Cristo e nós anunciamos ele, advertindo, aconselhando, né? Todos os homens e ensinando, educando, discipulando, ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Quer dizer, a palavra de Deus, a fim de que apresentamos todos os homens perfeitos em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. Esse foi o labuto do apóstolo Paulo, deste pastor especial. Esse deve ser o trabalho arduoso de cada pai, de cada professor, né? De cada mãe, de cada político, né? Na verdade, isso deve nortear nossa vida. Esse foi o método do apóstolo Paulo. E por isso ele trabalhava, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, mais uma vez, desvendo nossos olhos, para que podemos contemplar as maravilhas da verdade da Tua lei. Peçamos que nós podemos ser abençoados por Teu Espírito Santo nesta manhã. Que o Senhor ilumine nossos corações e encoraje nossas vidas, que nós podemos ver com clareza a Sua vontade em nossas vidas. Para o nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Cada cultura, cada região tem uma visão sobre a vida humana. Ao longo da história da humanidade, nós podíamos analisar, e tem certamente especialistas que têm feito isto. Emerson Meyer, um professor aqui do Brasil, ele escreveu até um livro onde ele analisa várias culturas e a meta educacional daqueles povos. E naquele livro ele fala acerca de China, ele fala acerca dos gregos, ele fala acerca de grandes homens como Aristóteles e como eles tinham uma visão educacional que estava sendo implementado e ensinado por estes grandes homens e grandes culturas. Aristóteles, por exemplo, ele queria formar homens moderados que tivessem zelo pela ética e estética. Aí se você visita aquelas regiões, você pode ver que a cultura se moldou, né, àquela visão, e aquele norteava aquele povo. Então, esta é a ideia de uma visão, né? Aquilo que precisa nortear nossas vidas é muito importante. E nós, como a igreja de Cristo, nós somos o único povo na face da terra e na história da humanidade que realmente tem a visão autoritativa, a visão absoluta, a visão perfeita que é dada por Deus para o ser humano. Então nós não devemos meramente seguir qualquer professor, qualquer grande homem, qualquer que seja. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos homens como Paulo Freire, que também tinham uma meta educacional e que a grande maioria, não só no Brasil, mas em muitos países, seguia esta visão deste homem. Nos Estados Unidos nós temos um homem chamado John Dewey, um guru educacional no começo do século XX, que também estava tentando nortear uma cultura inteira. Só que eles não tinham uma visão perfeita, eles não tinham uma visão adequada. É só a palavra de Deus que pode dar para nós esta visão. O objetivo, então, a meta da vida humana deve ser bem conhecido por nós.
E caso contrário, você estará perdido quando você quer educar alguém, quando você quer fazer um discipulado, quando você quer pastorear alguém, quando você quer fazer qualquer coisa em termos de construção, em termos da formação verdadeira de um ser humano, você vai estar perdido sem a palavra de Deus. Então nós já temos lido a missão do apóstolo Paulo. Qual foi a meta dele? Ele queria anunciar, advertir, aconselhar, ensinar, didasco, paideia, pedagogia, todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todos os homens perfeitos em Cristo. Vamos então, este sendo nosso tema, vamos ver algumas outras passagens bíblicas bem básicas, bem fundamentais, bem simples, para que nós podamos, talvez, alicerçar esta ideia com mais doutrinas bíblicas. Então vamos começar ali no início. Eu vou voltar para a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, onde nós aprendemos sobre a doutrina da criação. Gênesis 1:1, vocês conhecem muito bem. No princípio Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Em versículo 28 de capítulo 1, aqui é Deus, o Criador dos céus e a terra, que está falando. Não é meramente um homem, Platão ou qualquer outro grande homem. É Deus que fala acerca da vida humana. Ele falou assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus fez o homem desta forma. Esta é a vida, esta é a meta então da vida humana. O desejo de Deus na criação, o coração que ele tinha, tem que nortear nossa visão. Se esta foi a visão de Deus, quer dizer, foi a visão perfeita, santa, infinitamente ideal, para nossas vidas. É a maior visão possível. Antropologia bíblica tem que ser norteada pela palavra de Deus. E o desejo de Deus foi este: homem à nossa imagem. Quer dizer, homens santos, benignos, bondosos, cheio de graça, cheio de paciência, misericórdia, bondade, tudo que Deus é, todos os atributos que um ser humano pode adquirir que é de Deus. Nós nunca vamos ser, por exemplo, infinito, mas nós podemos crescer em santidade, em justiça, em todas as características que Deus, que são aplicáveis à vida humana, nós devemos adquirir. Nós devemos desejar. Isso tem que nortear nossa visão. Está vendo como a visão cristã é muito elevada? É muito mais elevada de qualquer coisa que os grandes homens podiam inventar. É uma meta que nós nunca vamos chegar adequadamente e perfeitamente nesta vida. E por favor, não me entende, e eu sei que vocês também não ensinam, que nós chegamos, que nós somos isto já, mas isso é a meta. E todos os dias nós vamos falhar, nós vamos confessar nossos pecados, e no domingo nós vamos publicamente e corporativamente nós vamos confessar que nós não temos chegado nesta meta. Mas todos os dias de manhã nós vamos acordar e este tem que ser nossa visão de novo. Pedimos perdão, recebemos o perdão de Cristo, e agora nós vamos, depois de ter recebido o perdão de Cristo, nós vamos à guerra mais uma vez, e nós vamos cansar nesta guerra, na luta para santidade, esta visão tão elevada, mas encorajando uns aos outros ao longo desta peregrinação. Nós vamos continuar e nós vamos aplicar isso em nossas famílias. É tão bom ver o que Deus está fazendo aqui no Brasil, onde famílias, parece assim, realmente, talvez pela primeira vez, estão
colocando esta visão nas costas deles. Eles estão dizendo: olha, nós queremos então educar nossos filhos de acordo com esta visão. Então nós estamos começando escolas cristãs, nós estamos começando a educar até nossos filhos dentro de lá, porque nós queremos que esta visão reina, e que esta visão realmente se torne nossa visão em nossas casas e nossos lares. E glória a Deus por isso. E eu sei que vocês são uma igreja que está liderando também esta visão e divulgando isto e tentando viver de acordo com a visão de Deus. Versículo 31 do capítulo 1 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera. Quer dizer, ele fez homem na imagem dele, e Deus viu tudo que ele fez, e eis que era muito bom. Aqui Deus define para nós o que é bom. Qual é a visão que deve nos nortear? Então é muito triste ver muitos jovens ao redor do mundo. Eles entram na universidade e eles vão às vezes nessas peregrinações para outros lugares do mundo. Eu lembro que os Beatles, eles fizeram isso na década de 60, eles foram atrás, as outras visões, eles pararam ali no Índia e naqueles países, né, do cultura, como chama aquilo, cultura oriental, né? E ali eles descobriram para eles uma nova visão da vida humana. Então eles começaram a imaginar coisas de acordo com aquela visão oriental. Mas a visão bíblica é muito claro para nós. Então eu quero te perguntar: essa visão do homem, esta visão de educação e discipulado e pastoreamento, esta visão que nós devemos ter em casa, será que esta visão é baseada realmente na palavra de Deus? Sua visão pessoal é realmente baseada na palavra de Deus? Ou será que você foi contaminado com as imagens, né, com os ideais deste era passageiro? Talvez sua cultura. Muitas vezes nós somos filhos da nossa época, né? E nós bebemos, nós, né, ingestamos e nós concentramos naquilo que o mundo, essa época, está nos ensinando. Talvez você conheça pessoas que estão envolvidas, né, com educação, e muitas vezes eles vão atrás das coisas mais modernas, as ideias mais originais, mais novas, porque eles acham que ali é a coisa mais avançada e a melhor coisa. Então nós temos uma nação inteira que correu atrás de coisas como construtivismo e vários outros ideais que homens têm inventado. Nós precisamos sempre comparar estas visões com a palavra de Deus. E Deus tem dado para nós uma visão. Então, pais e mães e todos nós temos essa visão de Deus, um homem maduro, um homem que é realmente formado espiritualmente. Ele é alguém que usa o seu coração, suas mãos, sua cabeça, seus lábios, tudo que você é, holisticamente. Você usa tudo isso para a glória e para o louvor de Deus. Esta é a sua crença sobre alguém que é realmente formado e educado? Ou você tem comprado a ideia do mundo, que você precisa talvez um PhD nas coisas que eles acham que é importante? Nós entramos numa grande guerra sobre educação e sobre antropologia também desde o início. Essa foi a criação de Deus, tão bela, tão perfeita, a ideia, né, imensa que Deus faz homens na imagem dele. Mas nós vimos o que aconteceu também, só 2 páginas em frente, em Gênesis capítulo 3. Está vendo que isso é muito básico, isso não é nenhuma novidade para nós, mas vocês sabem muito bem o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. A serpente chegou ali
E qual foi a primeira mentira de Satanás? Em versículo 5 de capítulo 3. Versículo 4, no final, ele diz: é certo que não morrereis. Quer dizer, Deus é o mentiroso. Satanás está atacando aqui, né, a pureza, a santidade e o caráter de Deus em todos os sentidos. Ele é mentiroso. Ele tem planos malignos para a sua vida. E eu, a criação de Deus, eu, essa grande figura, eu tenho um plano melhor. E segue meu plano. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você, criatura, você é como Deus. Você pode decidir para você mesmo qual é a vida. Qual é a meta correta para a vida humana? Você é sábio. Você pode decidir. Você pode escolher o seu próprio caminho. Sereis conhecedores do bem e do mal. E este convite é muito, enganador, sim, mas aos olhos destas primeiras pessoas. Olha o que aconteceu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agora ela está atuando e decidindo por ela mesma sem a visão de Deus. Ela está seguindo a própria vontade em vez da vontade de Deus. Agradava aos olhos e a árvore desejava para dar entendimento. Tomou-lhe de fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deus falou para ela: não faça isso, e ela falou: nós vamos fazer isto que é bom, nossa visão. Então, em que tipo de mundo você vive? Adão e Eva, eles acreditaram que eles podiam viver em um mundo sem a visão de Deus. E basicamente esta é a grande guerra do discipulado. O mundo está discipulando todos. Os pais ao redor do mundo, eles estão ensinando seus filhos, ou eles estão entregando eles para uma escola onde eles vão ser discipulados e treinados e educados, pastoreados. E qual a visão deles? Só tem basicamente duas opções. Será que nós vamos viver dentro de um universo onde podemos decidir o que é bem e o que é bom e o que é mal? Será que nós vivemos num mundo onde nós podemos ser autônomos? Quer dizer, viver sem a necessidade de Deus? Será que nós vamos viver num universo moralmente neutro? It's up to you. Você decide o que é bom. Você descobre para você mesmo. Você constrói sua própria realidade de acordo com sua visão. Está vendo? Isso é bem moderno. Exatamente isso que aconteceu no jardim do Éden. O convite de Satanás é uma sedução para se tornar Deus da sua própria vida. É o desafio de Satanás contra um universo onde Deus é rei e soberano. Quem vai ser rei de nossos corações, de nossas famílias, de nossas igrejas, de nossas escolas? Deus, Criador dos céus e a terra, ou algum aspecto da criação de Deus? Um homem, um grande homem, um livro, uma constituição meramente humana é que vai nos guiar, ou vai ser Deus? Esses são a grande divisor de águas em todas essas áreas de aconselhamento e da construção da vida humana. Irmãos,
não seria muito estranho começar a educar pessoas, discipular pessoas sem saber a meta? Agora eu quero te perguntar, sem a palavra de Deus, nós conhecemos com certeza a meta da vida humana? Cada um parece que inventa seu próprio caminho. Então nós estamos perdidos na educação ali fora da igreja, nós estamos totalmente perdidos. Mas por séculos talvez, nós temos entregado nossos filhos às pessoas que não conhecem a meta de Deus para a vida humana, mas eles estão tentando educar, então, de acordo com outra visão. Nós temos uma faculdade perto de nossa casa, nos Estados Unidos, onde eu cresci, chamado Evergreen, e eles não dão notas para os jovens. Seria bom, né? Chegar numa universidade onde não tem nota, sabe por quê? Eles estão tentando viver de acordo com a própria visão. Quem são os nossos professores? É vocês que são basicamente deuses? Como é que eu vou te julgar e dizer se você está errado ou não? Porque nós vivemos num mundo onde não tem absolutamente certo ou errado. Parece uma loucura e um absurdo, mas exatamente o que os grandes elites estão fazendo em nossos dias. Irmãos, reina caos no mundo sem Deus, em todas essas áreas, reina caos. E é só a igreja de Cristo verdadeiro que pode remediar com muita humildade. Nós podemos dizer, nós vivemos no mundo que Deus criou, e o objetivo de Deus é adequado, é perfeita para nossas vidas e para a vida de nossas igrejas e filhos e discípulos. Isso que Gênesis 1 ensina, isso que Salmo 189 ensina. Tu, Senhor, me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Quer dizer, Deus é o ser tripessoal, o ser realmente pessoal que fala, que está presente. É o Criador de todos os fatos deste universo. Então, quando nós vamos estudar qualquer área da vida, política, história, matemática, ciência, todas as áreas têm que ser trazidas a submissão a este Criador pessoal que está presente em nossas vidas. As implicações destas verdades tão básicas são imensas e são profundas e vastas. Então nós, a Igreja de Cristo, nós precisamos pegar a espada, né, e a guerra. E nós precisamos pegar não só a espada para guerrear, mas nós precisamos pegar na outra mão uma espátula e nós precisamos começar a construir. Não é assim que Neemias ensinou o povo de Israel a lutar? Vai ser muito difícil, vai ser muito difícil recriar e fazer de novo e começar de zero. Mas parece que isso que Deus está chamando a gente para fazer um sacrifício vivo, em todos os sentidos, em todas as áreas de nossa vida. Há uma grande guerra nestas áreas. Há uma grande antítese, uma luta, né? A visão da criatura versus a visão de Deus. A visão da criação contra o Criador. A visão do dragão contra a visão do Cordeiro perfeito. Em qual lado você está? Com quem você está? E você vai dedicar a sua vida a quem? A que lado? Só tem duas opções. Nós, mais uma vez, nós conhecemos o objetivo do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, a visão de Deus,
Esta foi a visão. A palavra de Deus nos ensina. Perfeito em Cristo. Quer dizer, o padrão de Deus para nossas vidas é Ele mesmo. Ele é nosso padrão. Se tornar mais parecido com Cristo. A mesma visão de Gênesis capítulo 1. Romanos 8 explica isso para nós. Tudo bem, nós temos falado acerca da meta da vida humana, mas será que a palavra de Deus nos ensina como chegar lá? Rapidamente, irmãos. Também a palavra de Deus ensina como chegar lá. Pais e professores, e nós que somos pastores, presbíteros, e todos nós devemos se tornar mais parecidos com nossos pastores e presbíteros, porque eles devem ser meramente homens que estão seguindo não perfeitamente, mas eles estão neste caminho. Como podemos chegar lá? Nós temos o manual, né? O livro didático, perfeito, suficiente para nos guiar neste grande objetivo, santidade. Se nós desejamos que a imagem de Deus seja restaurada na vida da nossa família, casamento, filhos, nós temos um manual perfeito. 2 Timóteo 3, vocês conhecem bem também essa passagem. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, pedagogia, para repreensão, para correção, para disciplina, para aconselhamento, admoestação, para educação na justiça. No grego ele usa exatamente essa palavra pedagogia. Paideia tem dekaiosune, treinamento em santidade. O que nós precisamos? A palavra de Deus é suficiente para este tipo de treinamento. Então, a palavra de Deus tem que reinar em nosso discipulado, em nosso aconselhamento, em nossa educação e em nosso pastoreamento, a fim de que o homem de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez, a meta é tão elevada na visão cristã, e nós não devemos estar contentes com qualquer coisa abaixo disto. Nós não devemos estar contentes com a loucura que está contendo a nossa cultura. Numa cultura que é onde reina em termos absolutos caos. Sabe por que nós temos caos aqui na rua, aqui no Rio de Janeiro? Porque nossa meta, o guia absoluto de nossa cultura hoje é caos. Então a consequência disto é caos. E se nós queremos modificar o Brasil um dia, se nós queremos ver que nossas cidades se tornam lugares de bênção, de estabilidade, de bênção, a visão de Deus vai ter que ser retornada às nossas cidades. E isso começa aqui, com a igreja de Cristo labutando, não desistindo desta visão tão elevada, onde todos estão contra a gente, aonde o globo é contra a gente, aonde quase todas as escolas do Brasil e todas as universidades estão contra a gente. Nós vamos ter que lutar, talvez sozinho, com a palavra de Deus em nosso coração. Aqui nós temos o manual dado a nós, a palavra de Deus. Também a palavra de Deus nos ensina exatamente o processo. Como isso é efetuado. Nós podemos ir para várias passagens. Estou tentando concluir agora, mas lembra de Efésios capítulo 4, o processo educacional. Como é que isso é efetuado no coração, nas mãos, na visão, na mente, nos pensamentos de nossos filhos. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho. O que nós precisamos fazer na nossa educação, nosso discipulado, pastoreamento, aconselhamento, todos os dias, ali no lar? Despojar do velho. Retirar o dragão dos nossos corações.
retirar Satanás, retirar a carne, o velho homem, Adão primeiro, que viveu de acordo com a rebelião. Vamos retirar isso de nossos filhos. Nós podemos usar a palavra de Deus, oração, a igreja, pregação, aconselhamento. E nós não podemos esquecer, e eu estou muito feliz que em poucas igrejas, até igrejas do Brasil, onde nós podíamos falar confortavelmente sobre o uso da vara neste processo de transformação. Que instrumento pactual precioso que o mundo inteiro basicamente tem jogado no lixo. Eu tenho 7 filhos, vocês sabem disso, né? E eu dou graças a Deus, quando aquele varinha é perdido, rapaz, é um desequilíbrio total na nossa casa quase. Nós precisamos daquele varinha, porque o velho homem é muito forte em nós. Nós temos uma visão bíblica da queda, e nós acreditamos que para educar e nortear esses corações de acordo com a visão de Deus, vai ser uma guerra. E nós precisamos de todos os instrumentos que Deus tem dado a nós para que isso seja efetuado. Despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Filho, não fala desta forma, mas fala de acordo com as palavras de Deus, fala com gentileza. É uma guerra tão arduosa em nossa casa. E parece que a natureza assim, é inclinado ao mal, não é? Parece é assim que nós fomos depois da queda. Nós somos nascidos assim. Então existe um grande processo que tem que começar do berço até o dia da morte. Vocês estão orando por pastor Scipione, e ele tem vivenciando esta guerra, e finalmente ele está chegando no final. E eu perguntei para ela recentemente, eu tinha uma dúvida no meu coração sobre ele. Será que ele ainda é brincalhão? Será que ainda ele tem piadas? E ela afirmou, sim, até o final. Porque a morte para ele foi educado na justiça. Ele tem uma esperança que é além desta vida, que o mundo não pode ter. E você vestais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, aí o processo, deixando a mentira, em vez de mentir, falam cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus como lidar com nossos irmãos. Aquele que furtava, não furte mais. O processo aqui sendo demonstrado de despojar e revestir com santidade. Este é a meta da vida humana. O processo, nós temos então a meta dada por nós. Nós temos o material didático perfeito, suficiente para esse processo. A palavra de Deus. Nós temos o processo. Despojais e revestis. Nós temos tudo. Pai, no lar, você é responsável para ver que isso está acontecendo. Você é o guerreiro, o capitão, o general mais responsável. A mãe ao seu lado, auxiliando neste processo, também é responsável. Mas cada indivíduo, cada coração, cada filho, esta é a sua responsabilidade de ver isto acontecendo no seu próprio coração. É a mesma meta ao longo da história bíblica. Lembra, no Velho Testamento, o que reinava na visão do povo de Deus? Eu vou ler para vocês aquele passagem tão conhecido de Deuteronômio 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este é o grande objetivo. Amar a Deus, em primeiro lugar. Segundo, amar a teu próximo. Amados, este lei, ele resolver 96 ou 98, talvez todos os problemas desta cidade. Se cada pessoa aqui, cada igreja no Rio de Janeiro podia amar a Deus em primeiro lugar,
e aplicar a palavra de Deus em nossos corações, coração de nossas famílias, nossas esposas, nossas igrejas, aí vai haver transformação através do poder do Evangelho e a palavra de Deus sendo aplicada às nossas vidas. Estas palavras que hoje te ordeno se estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A meta de Deus para nossas vidas. Vocês têm a palavra de Deus para ir à guerra. Espada do Espírito Santo para educar na justiça. Treinamento intenso em santidade, piedade, em ajudar seu próximo e você mesmo se tornar mais parecido com Deus. Treinamento em santidade. Mães e pais, vamos educar, vamos pastorear, vamos discipular com este grande meta. Então, querido povo de Deus, escolha líderes, a igreja, que entendam os fundamentos bíblicos para o crescimento e desenvolvimento da vida humana. Escolha homens sábios. Uma vez eu estava pregando esta mesma mensagem numa igreja onde eles eram para eleger líderes, que não é nosso caso aqui. Mas nós devemos escolher e se tornar esse tipo de pessoa. Formação espiritual, irmãos. Nós temos falado hoje então sobre formação na visão de Deus. Tem alguma coisa, uma atividade mais gloriosa do que este? Eu sei que tem muitas profissões e todos são válidos, né? Estudar a criação de Deus em todos os seus aspectos é muito válido, muito bom. Saber geometria e cálculo, essas coisas, é excelente. Mas eu não sei se é tão excelente deste ênfase, né? De recuperar a imagem de Deus nos corações de nossos filhos, de nossa cidade. A restauração da nossa razão, nosso pensamento, emoções, vontade, a restauração de tudo que o homem é, consciência, onde os homens vão amar a Deus e amar o próximo. Esta é a piedade. E são as marcas da reabilitação da verdadeira humanidade. Isso acontece, mais uma vez, por causa do Evangelho. Irmãos, a Bíblia tem ensinado a gente que nós vivemos no mundo criado por Deus. No primeiro passagem da Bíblia. Vamos viver de acordo com esta história bíblica. Vamos rejeitar as outras histórias e lendas e religiões, até as religiões seculares que estão tentando treinar a humanidade de acordo com a visão deles. E vamos à guerra, vamos à luta para educar de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe neste nobre objetivo e que vocês continuem sendo o exemplo, né? E o testemunho que vocês são nesta área. Graças a Deus por isso. Vamos fechar em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por Tua palavra. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem falado com autoridade absoluta.